Professora Deise, muito obrigado mais uma vez por atender o convite aqui da Rádio Bandeirantes. Bom dia para a senhora. Oi, bom dia. E aí, hein? Já conseguiu entender o que os números mostraram? Quer dizer, são várias leituras, né, possíveis no Legislativo. Acho que a gente pode se deter um pouco sobre isso já. Mas eu queria, para começar, já que é a votação que mais chama atenção, para presidente da República. O que os números mostram? Foi uma vitória do ex-presidente Lula, uma votação expressiva, 57 milhões de votos é muita coisa. E acho que, estava comentando aqui, os institutos de pesquisa vão ter que fazer análise, né? Vão ter que rever os seus métodos aí. Mas no caso do ex-presidente Lula, os principais institutos não erraram tanto assim. Não erraram tanto assim, porque ele ficou com 48% dos votos válidos. Se a gente considerar aquele número mágico de 50%, que era o que atribuíam ao presidente Lula, ao ex-presidente, tudo bem, ficou na margem de erro. 2 para baixo, acho que tá ok. Agora, a votação do presidente Bolsonaro, com 51 milhões de votos, 43% dos votos válidos, essa os institutos pisaram na bola, né, professora? Bom dia. Pisaram na bola, pisaram feio. Alguns institutos deram, inclusive, o presidente Jair Bolsonaro 18 pontos atrás do ex-presidente Lula. É um desserviço isso, assim, é complicado, sabe? Tem que haver uma explicação para isso. Eu ainda estou com os números aqui, estou fazendo as análises, mas eu vou retomar aqui um ponto que eu sempre defendi e pelo qual eu posso dar uma explicação para esse momento. Eu sempre falei, desde março, inclusive aqui na Bandeirantes, que haveria segundo turno. E eu reitero o meu ponto. O que acontece? A gente teve, e está tendo nesse ano, uma eleição, muito se falou de uma eleição polarizada, mas o que significa essa eleição? A gente tem o que na ciência política a gente chama de 2 mitos políticos. As pessoas não gostam dessa palavra, mas são 2 mitos políticos, né? É o mito Lula e o bolsomito. Isso é muito forte. Então, quando tu entra para uma disputa presidencial, é praticamente impossível, no momento desses, com 2 candidatos com um corpo social e uma militância tão fortes, é praticamente impossível, historicamente, uma decisão ser tomada em primeiro turno, porque o corpo social desses 2 candidatos, ele não vai deixar que um prevaleça muito sobre o outro. Então, por isso que desde o início a gente já descartava uma terceira via e descartava uma possibilidade da campanha ser encerrada no primeiro turno, porque são 2 personagens muito fortes. Eu me estranhava muito ver as pesquisas de intenção de voto dando essa diferença por um outro aspecto que eu vi tu comentando aqui, o Congresso Nacional. O nosso Congresso é extremamente conservador, e quando o Congresso é conservador, isso é nada mais, nada menos do que um reflexo da sociedade brasileira. Vale lembrar que 2014, que foi o cenário que o presidente Jair Bolsonaro surgiu para o grande eleitor, foi o Congresso mais conservador da história. E aí muito se falou que em 2018 tinha havido 68% de renovação no Congresso, mas essa renovação ela foi muito entre aspas, porque esses 68% eram de filhos, de sobrinhos, de parentes de políticos. Então a renovação ela foi muito para inglês ver. E aí nesse cenário o presidente Jair Bolsonaro foi se fortalecendo. Então isso explica, a gente tem um segundo turno e explica esse fortalecimento do bolsonarismo. Nós somos conservadores. É interessante, professora, é mesmo, né? A gente vai falar já sobre o Congresso que está se apresentando aqui. Ele tem uma tendência conservadora clara. Agora, o eleitor, ele é engraçado, né? Porque ele não segue a lógica que os partidos acham que deveria seguir. Então, não tem aquilo, ele vota no Lula, então ele vai votar no deputado que é ligado ao Lula, no senador que é ligado... Não tem isso, né? Não tem isso, até por isso, porque o Congresso vai se mostrando muito à direita, mas o ex-presidente Lula teve uma votação expressiva. O eleitor não pensa na chapa como um todo, né? Ele não pensa assim, não, eu vou votar num senador que vai facilitar a vida do meu presidente. Não tem isso, né? Desculpa, não tem isso. Olha só, eu tenho feito alguns estudos, o que eu tenho percebido é que a gente tem vivido de 2018 para cá um hiato na política brasileira. Por quê? Só para tu ter uma ideia, em 1998, os 5 maiores partidos do Brasil, eles detinham 78%
das cadeiras do Congresso Nacional. Olha isso. 1998, 78% das cadeiras. Em 2018, os 5 maiores partidos, eles tinham 34% das cadeiras do Congresso Nacional. O que isso mostra para a gente? Uma fragilidade dos partidos políticos, que as pessoas não votam mais em partido, elas votam em pessoas, em personalidades. Então, essa conexão entre presidente, senador, deputado federal, estadual, ela simplesmente não existe. E aí um reflexo que a gente vai ver para os próximos anos é o Congresso Nacional virando um balcão de negócios muito maior. E olha só, e a gente tem, isso já se falou muito disso, a senhora falou agora da representatividade real, né? São poucos partidos que de fato comandam a Câmara e o Senado. E olha o número de partidos que a gente tem. Né? É um contrassenso. Você tem 1 milhão de legendas que, na verdade, tem uma representatividade muito pequena, né? E a gente precisaria de uma reforma política ampla, mas os políticos eleitos no Congresso Nacional, eles não querem uma reforma, porque isso significaria mudar regras de legendas que beneficiam eles. Né? Então, é praticamente impossível. Eu falo assim com muita certeza de que o que a gente vai ver nos próximos anos, até 2026, é um aumento no número de partidos e um personalismo na política muito maior do que a gente tem visto. Então, por isso que a gente vê muitos personagens, por exemplo, advindos de mídia, né, Tiririca, sendo eleitos, porque a gente vota em pessoas. A gente não vota mais em partidos políticos e nem em ideias, a gente vota em personagens. Isso vai ficar cada vez mais forte. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a cientista política Deise Ciocari. Voltando na situação aqui que a gente começou conversando sobre as pesquisas, né? Que não sei como que elas vão se... Eu fico imaginando como é que vai ser o segundo turno. Vão divulgar a pesquisa? E a gente vai acreditar nas pesquisas? Não sei, realmente eu não sei. Eu não quero desacreditar de que é possível, cientificamente, você aferir ou indicar uma tendência numa eleição. Eu acho que essa ciência existe. E também não acho que nem se fala aqui em manipulação, nada disso. Houve uma falha do sistema aí, alguma coisa falhou. E eu estava ouvindo desde ontem, bom, tem um monte de tese aí, né, para tentar justificar esse fiasco que foi mesmo a maioria das pesquisas. E aí se fala, viu, professora, que teria acontecido um fenômeno parecido nos Estados Unidos, na eleição de Donald Trump. Se fala que lá uma fatia do eleitorado mais à direita, mais conservadora, portanto eleitora de Donald Trump, que não acredita nas pesquisas, simplesmente mentiria para a pesquisa. Mentiria para a pesquisa. Então, ao ser consultado, essa fatia, que deve ser uma fatia por essa tese significativa, ignorava, não queria abrir o seu voto e dizia que ia votar em branco, votar nulo. Aí falam do voto envergonhado e tal. E parece que lá nos Estados Unidos, inclusive, já identificaram algumas regiões em que isso acontece com mais frequência, que é uma tendência mesmo do eleitorado mais conservador dar de ombros para a pesquisa. E a pesquisa ficaria de mãos atadas, ela não teria como aferir que ela foi enganada, por assim dizer. Faz algum sentido isso? Isso pode ter acontecido aqui também, professora? Pode, com certeza. A gente tem que levar em conta, e isso não é uma opinião minha, a política ela é paixão, que nem futebol e religião. Tá? Então, com paixão, com subjetividade, tu não consegue quantificar. Esse sentimento que move as pessoas, e principalmente nessa última campanha, essa luta do bem contra o mal, ela atrai novos significados para a política, inclusive colocando em jogo a própria noção de realidade que a gente tem. Então, como que tu vai quantificar essa paixão do eleitor? Não pega, pesquisa não pega. E nesse ano a gente tem essa coisa de luta do bem contra o mal, e a impressão que se dá foram colocadas narrativas em jogo que acabam até prejudicando. Por exemplo, se tu diz que tu vota no Lula, é como se tu fosse a favor da corrupção. Então, aquela pessoa que quer votar no Lula, ela se sente envergonhada por manifestar esse voto, porque ela não faz parte dessa parcela da população que acha que o Lula é inocente, mas ela quer um sentimento progressista para a sociedade, mas isso a pesquisa não capta. E se ela disser que ela é a favor do Lula, vai haver uma condenação dizendo que ela é a favor da corrupção. Da mesma forma, existe uma outra narrativa que foi
reiterada pelas pessoas, de que se tu vota no Bolsonaro, tu é fascista e tu é a favor da morte. Mas ninguém considera que se tu vota no Bolsonaro é porque tu tem sentimentos conservadores que são muito justificáveis pela história do Brasil, que é uma história ligada a um Brasil de raiz profunda, que ainda se liga na Igreja Católica, na instituição convencional de família. Não quer dizer que tu apoia a morte, mas a narrativa ela está tão polarizada de bem contra o mal, que as pessoas sentem medo de manifestar as suas opiniões. E aí não tem pesquisa nenhuma que pegue. E aí vamos ter que reinventar uma forma de fazer pesquisa. Reinventar uma forma de fazer pesquisa, eu ouvi uma frase do Eduardo Leite há uns 3 anos, assim, e eu reitero o ponto dele. O grande desafio da nossa sociedade hoje é ser ponderado. A gente está numa guerra de amigo e inimigo, onde o inimigo tem que ser aniquilado, que não faz mais sentido, isso está inibindo as pessoas. Política, ela sempre foi o dissenso, e é através do dissenso que tu constrói o consenso. O que a gente está vendo agora não é mais um debate entre opositores, é simplesmente uma guerra onde tu tem que literalmente liquidar o outro. Isso está inibindo as pessoas se sentem sim envergonhadas, por isso que as pesquisas não captam esse tipo de sentimento. Não tem como, tu te manifesta, tu é imediatamente punido, é o que o Foucault fala, né? É a força obstruidora do Estado, né? Isso acaba inibindo todo mundo de se manifestar. Interessante que por esse raciocínio, se a gente considerar como raciocínio que faz sentido, e eu acho que faz muito sentido, a pessoa pode não se manifestar, mas ontem o que nós vimos foi uma profusão de eleitores indo às urnas. O eleitor foi às urnas, ele quis votar. Havia um receio de que pudesse haver um nível grande de abstenção, inclusive se falou, né, houve uma discussão da necessidade de colocar transporte gratuito para garantir que as pessoas que quisessem votar fossem votar. Isso até aconteceu até em vários estados, em várias cidades. Mas o que se verificou foi que o eleitor foi votar mesmo. Ele pode até ter um dito na pesquisa para quem ele ia votar, mas que ele foi votar, ele foi, né? É porque existe essa luta do bem contra o mal, né? A abstenção, ela ficou na média histórica, né? E nesse ano a gente viu justamente isso, essa luta do bem contra o mal. Então, quando existe uma luta, os líderes chamam para a batalha, né? Isso é muito simbólico. Então, as pessoas se sentiram incentivadas a ir votar e fazer parte dessa guerra santa aí. É verdade. Nós estamos conversando com a cientista política Daisy Ciocari, a gente está tentando ainda trabalhar essa ideia, né? Não é que a gente já tem tudo resolvido, longe disso. Aliás, talvez não tenhamos nunca uma explicação completa do que aconteceu nessa eleição. Agora, me chama a atenção, professora, alguns nomes que foram eleitos ou reeleitos foram, de fato, na esteira tanto do presidente Bolsonaro, que é um nome forte, ele carrega com ele muita gente mesmo, como também o ex-presidente Lula carrega com ele muita gente que está do lado dele. Isso é natural, não é tão fora da curva, pelo contrário. Mas me chama a atenção, a gente tem discutido muito o papel que a imprensa tem, a relevância que a imprensa tem, em comparação com as redes sociais. A gente sabe que, para o bem e para o mal, as redes sociais têm uma capilaridade muito grande, e aí, com alguma preocupação, muitas vezes o cidadão de bem, ele acredita no que está no WhatsApp dele e menos no que os veículos de comunicação convencionais estão divulgando. Ele acredita naquilo. E aí me chama a atenção pessoas que foram eleitas com uma votação expressiva e que estiveram envolvidas em casos que estão sendo investigados, inclusive pela polícia, pelo Ministério Público. Aqui a gente não vai condenar ninguém de antemão, mas casos complicados. Mas que, independente disso, o eleitor foi lá, abraçou e votou com vontade. Então eu vou citar aqui só por exemplo, podemos citar outros, mas vou citar um exemplo aqui que me parece bem simbólico. O ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que não era um político, era um militar, foi levado pro governo central nessa onda de Bolsonaro, que levou vários militares junto com ele. Ele pegou uma pasta bastante importante e delicada
ainda mais no meio de uma pandemia. O Ministério da Saúde teve a sua conduta discutida demais discutida, ainda está sendo discutida tecnicamente, inclusive na esfera judicial. No entanto, foi eleito com uma votação, diria, consagradora. O que isso indica, professora? Olha, sabe que tem uma frase do Obama que eu gosto muito, que ele fala que o grande problema da nossa sociedade hoje é que a gente não compartilha a mesma base de fatos. Então a gente vive um momento em que as pessoas são muito subjetivas, cada um procura aquele tipo de informação que vai reiterar o seu ponto de vista. Então, durante a pandemia, o que a gente viu foram muitas pessoas questionando o fique em casa, o use máscara, ou vacine-se, né, que são pautas que a gente nunca questionou. Mas a eleição, por exemplo, do Pazuello, ela pode ser justificada nesse sentimento de que existe, sim, uma parcela da população que não queria ficar em casa, que concorda com ele, que acha que é um exagero, que 600 mil mortos é um exagero e que não foram somente decorrência da Covid. A gente viu esse tipo de narrativa acontecendo durante a pandemia, e aí isso acaba reiterando esses pontos de vista. Tanto é que a gente teve vários candidatos que se elegeram bolsonaristas que tiveram essa mesma pauta. No Rio Grande do Sul, a gente teve o Osmar Terra, né, que teve mais ou menos o mesmo discurso do Pazuello. Então, são narrativas que são ligadas a um Brasil que concorda com isso. É só a gente ver o percentual de votos do presidente Jair Bolsonaro, que era talvez o maior representante desse tipo de discurso, né? Essa sociedade subjetiva, cada um acredita no que quer e corrobora o seu ponto de vista, consumindo informações que simplesmente reiterem isso, né? Não existe mais a questão do contraponto, né, da discussão. Eu quero só reiterar o meu ponto de vista. E aí eu retomo Maquiavel, né? A política é o que é, não o que a gente quer que seja. É isso. É isso. Aliás, já ontem, né, nem tinha sido encerrada ainda a apuração completa, mas o quadro já estava definido. O presidente Bolsonaro já saiu na entrevista sinalizando qual vai ser o discurso dele. Aliás, a gente comentava agora aqui, estava num tom bem mais sereno, não sei se é esse tom que ele vai manter, não sei se ele vai conseguir manter isso, mas ele estava num tom bem mais sereno, dizendo, não questionou em nenhum momento a apuração, a votação, nenhum momento, as urnas não foram nem discutidas. Que bom, né? Que bom. E dizendo que, em outras palavras, dizendo que tinha entendido o recado, que a votação indica que a população quer uma mudança, mas no discurso que ele vai aparentemente tocar nesse segundo turno, ele fala que às vezes a mudança pode ser para pior. E diz isso, entre outras coisas, que a economia que está se recuperando, nas palavras dele, tem problemas ainda por causa do fique em casa. Que ele sempre foi contra o fique em casa, então ele vai bater nessa tecla que aparentemente está dando resultado. É o que a senhora falou. Tem muita gente que de fato concorda que o erro não foi a demora na compra do medicamento, não foi nada disso, foi o fique em casa o grande problema. Parece que ele vai seguir nessa toada. Eu acredito que ele não... Isso é quem é o presidente Jair Bolsonaro, né? Sabe que eu sempre comento isso porque faz muito sentido, assim, mas quando eu fazia o meu pós-doutorado, eu li todos os discursos do presidente Jair Bolsonaro enquanto ele era deputado federal, né? Aliás, esse foi meu objeto de pós. E é muito impressionante porque ele adotou um tom mais tranquilo. Ontem, se ele for minimamente inteligente e sagaz, ele vai perceber que se ele quiser virar essa eleição, ele vai ter que aumentar a distância dele no Sudeste, que já foi boa, né? Ele venceu em São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, mas ele tem que entrar em Minas Gerais, onde o ex-presidente Lula venceu, e minimamente fazer alguma alteração em outros cenários. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele é caótico, ele é agressivo, ele é impulsivo. Isso é uma característica dele desde que ele pisou na Câmara dos Deputados pela primeira vez em 1991. Me surpreendeu muito o discurso dele ontem, depois da votação, sem questionar urnas, e é isso que ele tem que fazer se ele garantir um mínimo de previsibilidade, de aumentar o voto. Mas, pelo que eu sempre li dele, é possível que ele retome o tom agressivo até para mostrar e para trabalhar esse sentimento de rejeição que está muito forte nessa campanha, né? Eles estão beirando ali 40% a 50% de rejeição. Então, acho que o tom dessa campanha é realmente a rejeição dos candidatos. É isso. E deve haver uma preocupação também, porque, aliás, isso tem que ser dito, né?
O então deputado Jair Bolsonaro, ele sempre foi isso, ele nunca enganou ninguém, ele foi exatamente isso desde sempre. E acho que ele tem essa preocupação em manter a tropa unida. Se de fato ele dá uma guinada muito para um lado, para outro, para ganhar o público que ele não tem, o eleitor que ele não tem, há um risco. Acho que ele deve ter o risco de perder o que ele já tem. Aliás, eu queria saber o que a senhora imagina para esses próximos dias de segundo turno. Bom, tá todo mundo falando a mesma coisa, que tem que ganhar Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Até aí, nada genial, né? O mistério da fé está em saber como, né? Como, porque temos, no caso de Minas e Rio de Janeiro, governadores já eleitos em primeiro turno, que pode fazer diferença. Aparentemente, Cláudio Castro, evidentemente, com mais afinidades com o presidente Jair Bolsonaro do que com o ex-presidente Lula. No caso de Romeu Zema, enfim, vai saber. Não sei, que eu fico imaginando também, para o governador eleito, ele fica muito à vontade ali, né? Ele já garantiu o dele, né? Ele não pode se indispor com um ou com o outro, porque numa disputa tão acirrada, ele não pode fechar portas, né? Ele não pode ser muito contrário, digamos assim, alguém que pode virar daqui a pouco o presidente eleito, né? Como é que se desata esse nó, professora? Esse nó nem eu sei. No Rio de Janeiro, o Castro, eu não lembro quando que foi, mas o Castro chegou a dar uma sinalizada de que ele faria um governo paz e amor, né? Então, inclusive, já prevendo que o ex-presidente Lula poderia vencer no segundo turno. Mas, como é um reduto bolsonarista e é onde o presidente Jair Bolsonaro sai mais forte, é bem possível que ele chame, sim, o Castro para a campanha e para aumentar essa diferença. Minas Gerais é a grande incógnita, né? Porque o Zema está tecnicamente neutro ali, então tem que trabalhar interior do estado e ver como que vai entrar ali. Minas Gerais é um caso que a gente vai ter que acompanhar. E ainda tem aquele mito de que quem vence em Minas, vence no Brasil, né? O presidente Jair Bolsonaro, ele deve ter muita força agora no segundo turno no Rio Grande do Sul, né? Que as pesquisas erraram e erraram feio, dizendo que o Eduardo Leite estava 10 pontos à frente do Onyx. O Onyx agora foi o Onyx que virou a campanha, então ele deve aumentar a diferença entre o ex-presidente Lula lá, que não foi muito grande. Então, às vezes, como tu falou, trabalhar esses estados que já são apoiadores do Bolsonaro e retificar a agressividade dele, porque esses estados, eles não querem o ex-presidente Lula. Então, talvez aumentando o discurso mais agressivo, mais polarizado, que é isso que a claque dele gosta, ele consiga aumentar a distância em alguns estados, porque no Nordeste ele não entra, né? Parece que não. Agora, em Minas Gerais, ele tem, parece que, um personagem forte a favor do presidente Bolsonaro, que é essa surpresa, né? Para nós, surpresa, não sei, para mim foi o Nicolas Ferreira, deputado federal, vereador em BH, que já desponta numa carreira meteórica já para deputado federal mais votado do país. É um negócio maluco. Eu estava lendo, até vendo aqui o perfil dele, 26 anos, vereador de BH, e aí é um influencer aí, ele tem seguidores e mais seguidores e mais seguidores em todas as redes sociais aqui. Fez uma live recentemente com o presidente Bolsonaro, que parece que arrebatou um monte de seguidores, enfim, e ele é um convicto eleitor, agora deputado federal, de direita, né? Diz que é contra qualquer pauta progressista, enfim, cristão, conservador, enfim, é um bolsonarista que pode ter importância decisiva nesse estado de Minas tão importante, né, professora? Que volta aquilo que a gente estava falando no início da nossa conversa, né? Como a política virou de personagens. Né, o Nicolas é um grande exemplo disso, né, e talvez usar essa influência dele em redes sociais seja um dos elementos chaves para o presidente Jair Bolsonaro explorar. Ele explorou muito alguns influenciadores, eu moro em São Caetano do Sul, né, alguns influenciadores que têm muita força aqui na região de São Paulo, do mundo fitness em São Caetano, e isso deu um barulho e fez uma diferença muito grande, assim. Então, ir atrás desses personagens políticos e trabalhar as redes, que é uma diferença da campanha do Bolsonaro para do ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula ainda não entendeu a dinâmica das redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro e até alguns e a grande maioria de seus eleitos, sim. Então, trabalhar essa dinâmica com esse discurso mais jovem, mais lacrador, pode ser uma coisa que funcione para a campanha dele.
Perfeito. Cientista política Deise Ciocari, quero agradecer demais. Só para encerrar mesmo, por enquanto, né? Vamos falar muito ainda ao longo dos próximos dias. O que parece certo é que o país sairá dividido mesmo, né? Dando Lula ou dando Bolsonaro, acho que vamos sair mais ou menos 50-50, acho que não vai mudar muito por aí, né? Os próximos 4 anos, infelizmente, vão ser de revanche. Professora, muito obrigado, viu, pela sua participação, pela sua simpatia, sua atenção aqui com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Até a próxima, tá? Imagina, eu que agradeço, adorei o papo. Até a próxima. Valeu.